Imagine um jovem poeta francês do século XIX, criado em meio ao ceticismo e à literatura naturalista, que um dia entra numa catedral por curiosidade e sai transformado para sempre. Esse jovem foi um dos maiores escritores católicos da história, diplomata e homem que descobriu Deus no lugar mais inesperado, o coração da arte. Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Se você gosta de arte, literatura e até de cinema, fica comigo para conhecer a experiência que marcou e definiu a vida de um grande escritor imortalizado na Academia Francesa antes de se tornar um dos maiores diplomatas e dramaturgos católicos do século XX. Paul Claudel, irmão da Camille Claudel, que foi interpretada por Isabelle Adjani no filme de 1988, A Paixão de Camille Claudel. Mas antes de começar, eu vou pedir que você me dê um like, inscreva-se no canal e, importantíssimo, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu publicar aqui sobre as maravilhas da Igreja Católica e muitas coisas interessantes mais que eu desejo compartilhar com você. Voltemos a Paul Claudel, nosso protagonista de hoje. Sua jornada, narrada por ele mesmo neste texto que eu traduzi e vou ler, é um testemunho arrebatador sobre como a graça age mesmo nas almas mais resistentes. Claudel era amigo de Rimbaud, admirador de Baudelaire, e viveu numa época onde a Europa rejeitava a fé. Mas Deus o chamou pelo nome, e ele respondeu com uma obra literária que glorificou a Igreja. Neste vídeo, você vai ouvir a história real da sua conversão, em suas próprias palavras, desde o desespero ateísta até o momento em que, na Catedral de Notre-Dame, ele caiu de joelhos e entendeu: Deus existe, Ele está aqui. Prepare o coração, porque esta narrativa é um convite à esperança para todos que já duvidaram ou sofreram na fé. Sob o domínio de Deus. Nasci em 6 de agosto de 1868. Minha conversão aconteceu em 25 de dezembro de 1886. Eu tinha, então, 18 anos, mas, apesar da minha juventude, meu caráter já havia adquirido uma inclinação definida. Embora meus ancestrais, tanto do lado paterno quanto materno, fossem tementes a Deus e até tivessem dado vários sacerdotes à igreja, minha família era religiosamente indiferente. Na verdade, depois que nos mudamos para Paris, acabamos abandonando a fé de nossos pais. Recebi minha primeira comunhão com fervor e devoção. No entanto, como para a maioria dos jovens, aquele evento foi o ápice e também o fim da religião da minha infância. Inicialmente, minha educação, ou melhor, minha instrução, ficou a cargo de um tutor particular. Depois, frequentei uma das escolas laicas, ou ateias, da província, até finalmente ingressar no Liceu Louis le Grand, onde qualquer resquício de crença que ainda restasse foi gradualmente extinto. A multitude de mundos parecia incompatível com a revelação. A leitura de A Vida de Jesus, de Renan, ofereceu ainda mais pretextos para abandonar convicções, e isso era facilitado por tudo o que se via e ouvia. Basta lembrar os deploráveis anos de 1880, quando a produção literária naturalista atingiu seu auge. Nunca o jugo do puramente material pesou tão fortemente sobre a humanidade. Os representantes de todos os nomes proeminentes da arte, da ciência e da literatura declaravam-se irreligiosos abertamente. Todas as chamadas personalidades ilustres desse século em declínio eram anticlericais. Renan era onipotente, em pessoa,
ele presidiu a última cerimônia de premiação que frequentei no Liceu Louis Le Grand, e tenho a impressão de que recebi um prêmio de suas mãos. Victor Hugo acabara de desaparecer em uma explosão de glória. Eu, um jovem de 18 anos, acreditava no que a maioria da suposta classe educada da época acreditava. A concepção vivida do individual e do concreto havia se tornado, para mim, algo vago. Aceitei por completo a hipótese monista e mecanicista. Acreditava que tudo era governado por uma ordem natural das coisas, que este nosso mundo era uma rede estranhamente emaranhada de causa e efeito, cuja complexidade a ciência desvendaria com o tempo. Além disso, tudo isso me entediava e me desencorajava. O imperativo kantiano, que nosso professor de filosofia, o Sr. Bourdieu, tentava tornar apresentável, foi algo que, de algum modo, não consegui digerir. Não surpreende, então, que eu vivesse sem um código moral e que um desespero sombrio já era meu companheiro habitual. A morte do meu avô me chocou profundamente. A fase final de sua longa doença, um câncer no estômago, fez com que eu fosse assombrado por um medo constante da morte. Eu havia esquecido completamente qualquer ensinamento religioso que um dia recebera, e minha ignorância em matéria de religião só poderia ser comparada à de um pagão. O primeiro vislumbre da verdade veio até mim através das obras de um grande poeta, a quem devo eterna gratidão, e que teve um papel decisivo na formação da minha mente. Arthur Rimbaud. Seu Les Illuminations e, mais tarde, Une saison en enfer, uma temporada no inferno, foram, para mim, um acontecimento extraordinário. Pela primeira vez, minha concepção materialista da vida foi abalada. Por um momento, esses livros me deram uma impressão viva e quase física do sobrenatural. Ainda assim, meu estado habitual de asfixia e desespero permanecia o mesmo. Foi esse jovem infeliz que, no dia de Natal de 1886, dirigiu-se a Notre-Dame, a grande catedral de Paris, às margens do Sena, para assistir à Missa do Galo. Eu havia começado a escrever recentemente e, com o ar superior de amador que eu era, esperava extrair das cerimônias católicas inspiração para algum exercício literário. Nesse estado de espírito, empurrado pela multidão, assisti à missa solene com moderado interesse. Sem ter nada melhor para fazer, voltei à tarde para as vésperas. Os coroinhas da catedral, vestidos com sobrepelizes brancas, e os alunos do seminário menor de Saint-Nicolas du Chardonnay, que auxiliavam, haviam começado a cantar um hino que mais tarde reconheci ser o Magnificat. Eu estava no meio da multidão, perto do segundo pilar, à entrada do coro, do lado direito. Foi então que ocorreu o acontecimento que marcou minha vida para sempre. De repente, num instante, numa fração de tempo, o curso da minha existência mudou, e eu acreditei. Acreditei com tal força e adesão, com uma comoção de todo o meu ser, com uma convicção tão poderosa, com uma certeza que não deixava espaço para dúvidas, que, desde então, todos os livros, todos os anseios, todos os acasos de uma vida em constante mudança não conseguiram abalar minha fé, nem mesmo, para falar a verdade, tocá-la. De repente, senti o comovente toque da inocência, de ser um filho de Deus, de participar de uma revelação indizível. Ao tentar reconstruir, como muitas vezes fiz, os momentos que se seguiram a esse instante extraordinário, encontro o seguinte elemento, que formou como que um relâmpago único, um mesmo braço do qual a divina providência
se serviu para alcançar e abrir o coração de uma pobre criança desesperada. Como são felizes os que creem! Mas e se fosse verdade? É verdade! Deus existe. Ele está aqui. Ele é alguém. É um ser tão pessoal quanto eu. Ele me ama. Ele me chama. As lágrimas aliviaram a intensidade daquele momento, e as doces melodias do Adeste Fidelis acrescentaram uma profunda comoção. Uma suave emoção, ainda mesclada com um sentimento de perplexidade, até mesmo de horror, pois as falsas filosofias nas quais eu vivia não podiam ser descartadas facilmente. Deus as deixara intocadas, com desdém, e eu não encontrava razão para renunciar a elas. O catolicismo ainda me parecia um depósito de lendas absurdas. Seus sacerdotes e fiéis continuavam a inspirar em mim a mesma aversão de antes, que chegava ao ódio, ao nojo. O edifício das minhas opiniões e do meu conhecimento permanecia de pé, exceto por 2 rachaduras. Eu apenas saíra dele. Eis que um ser novo e formidável, com exigências aterradoras para o jovem e artista que eu era, revelara-se, e de tal modo que eu não sabia como conciliá-lo com nada ao meu redor. A única comparação que encontro para expressar minha confusão é a de um homem arrancado à força de sua própria pele e lançado num corpo estranho. Tudo o que mais repugnava às minhas opiniões e gostos era, no entanto, verdade. E eu teria de me render a isso, querendo ou não. Mas eu não capitularia sem antes esgotar todos os meios de resistência. Foi uma luta terrível, que durou 4 anos. Ouso dizer que minha defesa foi corajosa e o combate leal e radical. Não deixei pedra sobre pedra. Usei todas as armas à minha disposição. Uma a uma tive que entregá-las. A grande crise da minha vida chegara, uma agonia mental que Arthur Rimbaud descreve com essas palavras: a batalha espiritual é tão brutal quanto qualquer batalha entre homens. Ó noite escura! Meu rosto cheira a sangue. Os jovens que tão facilmente abandonam a fé não imaginam os esforços dolorosos necessários para recuperá-la. O pensamento do inferno, assim como a beleza e todas as alegrias que pela minha fé, ainda ignorante, eu teria que sacrificar ao retornar à verdade, faziam-me adiar minha decisão. Finalmente, abri uma Bíblia, uma edição protestante, presente de um amigo alemão à minha irmã Camille. Isso aconteceu na noite daquele dia memorável em Notre-Dame, depois de voltar para casa, sob uma chuva torrencial, por ruas que agora me pareciam estranhamente desconhecidas. Pela primeira vez, ouvi a voz da Sagrada Escritura, tão doce e tão inflexível que nunca mais deixou de ecoar em meu coração. Até então, eu só conhecia a história de Cristo através de Renan, e acreditando cegamente nesse impostor, nem sabia que Jesus Cristo havia reivindicado ser o Filho de Deus. Cada palavra, cada linha refutava com majestosa simplicidade as afirmações insolentes do apóstata e abria meus olhos. A verdade prevaleceu. Como o centurião, eu reconheci. Jesus era o Filho de Deus. A mim, Paul, ele me escolheu entre todos e me assegurou do seu amor. Mas, ao mesmo tempo, se eu não o seguisse, não me deixava alternativa senão a perdição. Eu não precisava que me explicassem o inferno. Já havia feito minha temporada lá. Aquelas poucas horas haviam me mostrado que o inferno está em todo lugar onde Jesus Cristo não está. E o que me importava o resto do mundo
em comparação com esse ser novo e prodigioso que acabara de se revelar a mim? Assim falava o homem novo dentro de mim, mas o velho homem ainda resistia com toda a força de uma natureza obstinada, recusando-se a abandonar a vida que mal começava a se abrir diante dele. Devo admitir que só de pensar em anunciar minha conversão a todos, em dizer aos meus pais que queria me abster às sextas-feiras, em me declarar um daqueles católicos tão ridicularizados, eu entrava em suores frios e que às vezes eu ficava indignado com os poderes que me cativavam, mesmo assim não havia escapatória do firme domínio de Deus. Eu não conhecia nenhum sacerdote, nem tinha um único amigo católico. No entanto, o estudo da religião tornou-se, a partir de então, meu principal interesse. Por mais estranho que pareça, o despertar da minha alma e o florescer dos meus talentos poéticos caminhavam juntos, dissipando meus preconceitos e temores infantis. Nessa época, escrevi a primeira versão do meu drama Tête d'Or, A Cabeça de Ouro, e La Ville, A Cidade. Embora, é claro, não pudesse receber os sacramentos, participava da vida da igreja. Finalmente, comecei a respirar, e a vida entrava por todos os meus poros. Os livros que me foram mais úteis nesse período foram, antes de tudo, Pensées, As Meditações, de Pascal, uma verdadeira mina de riquezas para todos que buscam a verdadeira fé, ainda que sua influência tenha sido, por vezes, perturbadora. Depois, Élévations à Dieu sur tous les mystères e Méditation sur l'Évangile, de Bossuet, assim como seus outros ensaios filosóficos. A Divina Comédia, de Dante, sem esquecer as maravilhosas revelações privadas de Ana Catarina Emmerich. A metafísica de Aristóteles purgara minha mente e me ajudara a encontrar meu caminho nos domínios puramente intelectuais da ciência. Quanto à imitação de Cristo, ela pertencia a um mundo ainda incompreensível para mim e parecia a voz de um mestre severíssimo, pelo menos nos 2 primeiros livros. Mas o livro que se abriu para mim e no qual estudei foi a Igreja. Eternamente bendita seja esta Mãe majestosa, em cujo colo aprendi tudo. Passei meus domingos em Notre-Dame e ia lá sempre que possível durante a semana. Ainda era profundamente ignorante da doutrina da Igreja, tanto quanto alguém poderia ser sobre o budismo. Mas agora, o drama sagrado se desenrolava diante de meus olhos com uma magnificência que superava todas as minhas imaginações. Aquilo já não era a linguagem trivial dos manuais de oração. Era a mais profunda e grandiosa poesia, elevada pelos gestos mais augustos já confiados a seres humanos. Não conseguia me saciar do espetáculo da Santa Missa, e cada movimento do sacerdote gravava-se profundamente em minha mente e alma. A leitura do Ofício dos Mortos, as vésperas de Natal, o drama da Semana Santa, o jubiloso Exultet, comparados aos quais os encantadores cantos de Píndaro e Sófocles pareciam pálidos, enchiam-me de gratidão, alegria, contrição e devoção. Pouco a pouco, lenta e dolorosamente, crescia em mim a convicção de que a arte e a poesia são igualmente coisas divinas, e que os prazeres da carne, longe de serem indispensáveis, na verdade as prejudicam. Como eu invejava aqueles felizes cristãos que via receber a Santa Comunhão. Mal ousava misturar-me entre os fiéis que, todas as sextas-feiras da Quaresma, vinham venerar com um beijo piedoso a coroa de espinhos. Enquanto isso, os anos passavam e minha situação tornava-se insuportável. Entre lágrimas, suplicava a Deus e ainda assim não ousava revelar minha angústia. Dia após dia, meus argumentos enfraqueciam
e a voz dentro de mim tornava-se mais exigente. Ó Senhor, bem me lembro deste momento e de como tu seguraste minha alma no domínio de tua mão. Como tive coragem de resistir a ti por tanto tempo? No terceiro ano, li as obras póstumas de Baudelaire e vi que o poeta, meu preferido entre todos os escritores franceses, em seus últimos anos retornara à fé de seus pais e que lutara com os mesmos medos e sofrera as mesmas angústias que eu. Assim, reunindo toda a coragem, numa tarde entrei no confessionário de Saint-Médard, minha igreja paroquial. Os momentos que esperei pelo sacerdote foram os mais amargos da minha vida. Encontrei um homem idoso que pareceu pouco impressionado com o que eu tinha a dizer, embora a história da minha alma, eu imaginava, devesse despertar profunda comoção. Para meu grande pesar, ele me fez lembrar o dia da minha primeira comunhão. Ordenou-me que revelasse minha conversão à família, algo que eu já não me oporia a fazer. Humilhado e desapontado, saí do confessionário e só retornei no ano seguinte. Finalmente, eu me vi completamente conquistado e derrotado. Estava num beco sem saída, quando, na mesma igreja de Saint-Médard, encontrei um jovem sacerdote compreensivo e compassivo, o abbé Menard, que me reconciliou com a igreja. Mais tarde, conheci o santo e venerável abbé Villain. Escolhi-o como meu pai espiritual e guia. Recebi minha segunda comunhão, assim como a primeira, no dia de Natal, 25 de dezembro de 1890, na Catedral de Notre-Dame. E assim termina esse texto de Paul Claudel sobre sua conversão. Belo, não? Maravilhoso. Se você também já passou por uma crise espiritual ou conhece alguém que precisa ouvir essa história, deixe um amém nos comentários e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos que unem fé, cultura e história. Até meu próximo vídeo.